chamar o senhor Frederico Barbosa e Francisco Anuati, o senhor João Marcos Maia e o senhor Arturo Herrera. E com isso passo a palavra ao nosso moderador. Boa tarde a todos. Gostaria de registrar uma honra de estar participando do evento, de uma grande magnitude, tendo em vista os temas que estão aqui sendo abordados pelos brilhantes palestrantes, trazendo aí temas assim de profunda complexidade e que, ao passar, parece simples, e o melhor disso tudo é que a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Foi falado aqui sobre previdência, da questão de você estar aumentando aí para 45 anos, a questão do pré-sal e outros assuntos, que demandam bastante reflexão do ponto de vista de daqui 5, 10, 15, 20 anos, como que estarão nossas finanças, como que estará nossa gestão nesse cenário. Eu não vou me alongar não, porque os assuntos são excelentes e se ficar falando aqui, eu acho que talvez eu não deixe os palestrantes falar. Eu queria fazer só uma breve ressalva com relação aqui à questão da programação financeira. Vou contar um exemplo bem simples, né? Estava com a minha filha tem 12 anos, e andando pelo shopping, ela viu um batom e falou: pai, fala minha filha. Ela falou assim: me faz uma aro que eu quero comprar esse batom. Falei: o que, filha? Aro, pai, antecipação de receita orçamentária da minha mesada. Falei: tudo bem, foi lá, adiantei R$50. Chegou no dia 30, que é o dia de passar a mesada para ela, eu deduzi esses R$50. Aí ela falou assim: pai, cadê meu dinheiro? Está faltando 50. Eu falei: você esqueceu da antecipação que você fez? Contabilidade por competência. Você esqueceu de anotar. Muito bem. Isso que ocorre, gente, é a questão de você ter a informação correta e coerente, que vai impactar na questão de financiamentos, que vai impactar na questão da programação financeira e que também vai impactar na estrutura da forma como o governo está estruturado. Nesse sentido, eu vou passar a palavra agora para o Frederico e para o Francisco depois, para tratar do assunto alternativas de financiamento, parceria público-privada, o interesse público e a escolha da forma de compensação por desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Queria fazer dois pequenos comentários iniciais. Nós estamos aqui numa dupla interdisciplinar. Eu sou economista e o Frederico com a formação de advogado, mas nós vimos trabalhando juntos já há em torno de 8 anos em temas relacionados a equilíbrio econômico financeiro e também ligados à contratação de parcerias público-privadas, com experiência no governo do Estado de São Paulo, Minas e de Minas. Então, nesse período, né, de análise em várias situações, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista do poder público, uma doutrina que é fundamental nessa perspectiva de contratos públicos e contratos de parcerias é a ideia do melhor uso de recurso público. Ou seja, não é possível, tanto olhando do ponto de vista das contratações de concessão, e os exemplos que a gente preparou aqui vão deixar claro essa similitude, como os contratos nas modalidades PPP, patrocinada e administrativa, envolvem decisões e julgamentos por parte do Tesouro, né, do Tesouro Estadual, Federal, Municipal, em relação a quais são, né, as alternativas de envolvimento de participação do Estado em
ao longo do ciclo de vida dos contratos. Então, esses elementos das relações de contratos de longo prazo colocam o decisor público diante de um desafio e de, em cada momento, em cada elemento de crise, buscar olhar numa perspectiva intertemporal de longo prazo qual é a melhor decisão. Então, a apresentação eu vou passar para o Frederico e, basicamente, a nossa preocupação aqui era de propor para a discussão esse tema e usando como ilustração um conjunto de situações recentes nos contratos de concessão e de PPPs que vem ocorrendo no contexto brasileiro recente. Então, eu vou passar para o Frederico, por favor. Obrigado. O professor Anuati podia fazer essa apresentação também. A gente organizou aqui para eu passar esses slides, o que está organizado aqui para ser passado, e no final ele faz algumas considerações adicionais. Os slides serão passados de forma bastante rápida. Tem uma ideia estruturada para discutir, são frases curtas, e a gente espera que seja possível debater com vocês alguns temas bastante relevantes. O tema que propusemos é parceria público-privada, o interesse público e a escolha da forma de compensação por desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Do que a gente está falando? As concessões, as parcerias público... os slides eu passo ou... Tem algum passador? Ah, está aqui. Tem que ser na mão? Aqui. Eu acho que você passa para frente, esse aqui ele volta. Isso que é o LED. Tá joia. Então, o tema a apresentação está em espanhol. Nós teríamos também uma apresentação em português, só que não é possível colocar o português e o espanhol separado aqui. Então, a gente optou por manter o espanhol. E se alguém tiver alguma dúvida, mas eu vou procurar passar todas as questões, então. A primeira coisa, que as PPPs devem transferir aos concessionários os riscos que eles são mais capazes de gerir que o parceiro privado. É uma colocação simples e direta. Não se transfere para o concessionário aquilo que o Estado faz melhor. Se transfere ao concessionário aquilo que ele é capaz de fazer melhor que o Estado. Por quê? Para ficar mais barato. Isso é essencial na construção de uma matriz de riscos adequada. A quem se transfere o risco? A quem pode desempenhar as atividades de gestão desse risco de forma mais eficiente. Isso pressupõe o quê? Que se algum risco ocorrido, se um evento de risco for de atribuição do poder público, for de responsabilidade do poder público, tiver sido atribuído ao poder público, o Estado tem que pagar uma conta para o concessionário. Uma coisa simples. Por exemplo, modificação de impostos. O risco de modificação de impostos é do poder público. Se ele ocorrer, ele tem que indenizar o concessionário. Esses processos, nós chamamos aqui no Brasil de processos de reequilíbrio. Processos que eu estou chamando aqui para facilitar a exposição de processos de compensação. Eles decorrem de um desequilíbrio. O reequilíbrio, a medida de reequilíbrio, precisa neutralizar o desequilíbrio. Se o concessionário pagou $10 de um imposto que não estava previsto, ele precisa receber uma compensação de $10. Nem de 8, nem de 12.
esse reequilíbrio precisa ser coerente com o desequilíbrio. Em que medida? Se a gente se refere a um desequilíbrio passado, não é razoável obrigar o concessionário a armazenar esse desequilíbrio e falar, daqui 10 anos eu te pago, salvo se o concessionário aceitar. Então, é comum, em contratos de concessão, cláusulas que atribuem ao poder público a obrigação de estabelecer um mecanismo de reequilíbrio coerente com o desequilíbrio. Correto? Então, se o imposto incide todos os meses, pelos próximos 20 anos, o reequilíbrio pode ser um pagamento mensal pelos próximos 20 anos. Não precisa ser antecipado e nem pode ser ao final dos 20 anos. Essa é uma regra geral. Agora, a concessionária pode, mediante um acordo, chegar a um acordo diverso com o concessionário, com o poder público. Essas alternativas de reequilíbrio, no Brasil, pelo menos, acredito que em outros lugares que seja sempre assim, envolve indenizações, modificação de compromissos da concessionária, prorrogação de prazo, aumentos de tarifa. Correto? Todo mundo conhece casos desses. A questão é que todo esse conjunto de alternativas se resume a dois aspectos. Ou você paga alguma coisa para o concessionário, ou você dá o direito dele cobrar do usuário. Todas essas alternativas de reequilíbrio mencionadas anteriormente. Indenização, você paga. Modificação de algum compromisso, você retira uma obrigação do concessionário e ele fica com o dinheiro, uma compensação financeira. Prorrogação de prazo, você dá o direito dele cobrar tarifa por mais tempo. Aumento de tarifa, você dá o direito para ele cobrar tarifa. Diante dessa situação, a pergunta que a gente pretende responder nos 10 minutos aqui, a gente fez pensando em 30, não em 20. E, se houver necessidade, a gente resume os exemplos. É essa a pergunta. Tem limite para a discricionariedade do poder público na escolha? O poder público escolhe livremente, vou gastar recursos fiscais ou o usuário vai pagar por tarifa? É uma liberdade ampla do poder público ou existe alguma limitação a essa liberdade, nessa escolha? Normalmente, as cláusulas não trazem as limitações. Muitas vezes, os contratos dizem apenas o poder público vai escolher. A resposta, no nosso entendimento, exige um contexto. Inclusive porque métodos de cálculo e as taxas de desconto interferem nesses resultados. A taxa de desconto da concessionária para definir o valor das tarifas, a taxa, o custo de capital do Estado, o custo de oportunidade do Estado. Outra informação relevante, pelo menos no Brasil, quando você analisa o fluxo de caixa da concessionária, você tem basicamente dois métodos que são amplamente discutidos. Um método, você usa os dados da proposta, do dia da licitação. Outro método, você considera o fluxo efetivo, marginal, corrente. Esse método do fluxo marginal, você usa os valores efetivos. Então, qual o imposto que a concessionária paga no pedágio? Depende da quantidade de veículos que passou naquele dia, no mês, que você está analisando. E se você usar o dado da proposta? Depende da projeção da demanda da proposta apresentada 10, 15 anos antes. Correto? Essa é a diferença. Em um deles, você usa a TIR da proposta, no outro, você usa o custo de capital corrente. Essas opções de método também geram interferências nessas contas sobre quando que é vantajoso fazer um pagamento por tarifa, quando é vantajoso fazer um pagamento pelo Tesouro. A gente imaginou, e aqui eu não sei se eu vou conseguir passar todos os exemplos,
para a gente poder ilustrar, modificações tributárias, que normalmente, no nosso exemplo, gera perda de receita. Novos investimentos, que geram um desembolso de caixa, uma saída de caixa. Postergação de operação dos serviços por cumprimento das obrigações do poder concedente fora do prazo, fora do tempo. Benefícios tarifários, gera perda de receita. Pouca chuva, uma coisa importante no Brasil hoje, gera perda de receita, gera aumento de custos. Essas modificações tributárias, um imposto que incidiu numa concessionária de veículos, num pedágio, concessionária de rodovias. Eu posso dar o direito dela cobrar tarifas ou fazer uma compensação financeira. Qual uma solução do nosso caso? Você fez uma prorrogação de prazo do contrato. Então, ao invés de aumentar o valor da tarifa de pedágio de imediato, se optou por uma prorrogação no prazo do contrato, permitir que a concessionária faça a cobrança do pedágio por mais tempo. Hoje, o próprio governo que promoveu essa medida questiona a medida adotada, sob o prisma de se foi uma medida vantajosa, etc. Esse é o primeiro exemplo que a gente colocou. Nesse caso, você utilizou um fluxo de caixa da proposta e tinha uma taxa de descontos muito elevada, de forma que o prazo do contrato foi muito expressivo se considerado ao pagamento imediato de aumento de receita de pedágio, por exemplo. Segundo exemplo, novos investimentos. Como que você vai fazer esse novo investimento? Esse próprio governo que tinha passado por aquela experiência falou, não aceito mais pagar dessa forma. Correto? E falou, exijo agora fazer os investimentos, remunerar os investimentos imediatamente. E com isso não sofrer os efeitos de uma taxa de desconto de 20%, uma evolução fenomenal no Estado. Solução adotada, diminuição dos valores que a concessionária paga para o governo, para que não se carregue essa dívida com um custo de capital elevado no tempo. Não conhecemos qualquer questionamento dessa medida adotada. Terceiro exemplo, desembolsos, novos investimentos, nesse caso é mesmo o fluxo de caixa, como o pagamento é imediato, é para e passo, o governo deu o dinheiro da obra, o custo de capital é irrelevante, a taxa de desconto não produz efeitos relevantes. Outro exemplo, o governo não cumpriu uma obrigação, postergou, cumpriu atrasado uma obrigação. Isso gerou perda de receita para a concessionária. Como que ele vai compensá-la? Solução, o governo pagou à vista essa indenização. Ele falou, a taxa de desconto que você exige para eu pagar por tarifa ou por prazo é muito alta, se comparado com o custo de oportunidade do governo. Prefiro pagar à vista e está se fazendo esse pagamento à vista. Outra opção, a questão das chuvas. Dois exemplos relevantes em São Paulo, no Brasil. Um exemplo do governo federal, um exemplo do governo estadual. O exemplo do governo federal. 5 minutos. Vou contar com os seus 5 minutos, não com o dela, que chegou um pouco antes. Obrigado, presidente. Está mesmo? O que acontece, então? Nós temos essa falta de chuva no Brasil que gera tanto uma necessidade de pensar a questão do abastecimento de água na cidade de São Paulo, quanto o problema energético em nível nacional. No caso
da energia elétrica. Quem vai pagar a conta da termoelétrica? O governo federal está decidindo que vai ter aumento de subvenção pública, que é uma compensação financeira, e também, está faltando aqui, opa, passei direto aí, deixa eu... eu vou pular esse exemplo, tem um exemplo demais já. Como compensar a perda de ingresso aqui, situação atual. Me perdi aqui agora. Como pensar as perdas de ingresso, tá? Aqui. Como compensar a perda de ingresso do setor elétrico? No âmbito do setor elétrico, quem paga a conta do funcionamento das termoelétricas? O governo federal pensa em fazer o endividamento público, subvenção pública, e, simultaneamente, um endividamento da Câmara de Gestão do Setor Elétrico. Quem vai pagar essa conta? Vai ser uma conta colocada na tarifa do usuário no futuro ou um novo subsídio público no futuro? Essa questão ainda não está esclarecida. E no âmbito do Estado de São Paulo, um problema parecido, a questão da Sabesp, que precisa dar um desconto para os usuários. Essa semana o governador anunciou que esse desconto deve ser de 800 milhões a 1 bilhão de reais e que essa conta pode ser compensada com investimentos ou com redução de custos. Em último caso, vai virar tarifa, ou vai ter inversão pública do Estado de São Paulo, ou vai ter inversão do município de São Paulo. Se você compensar com novos investimentos, em algum momento esse investimento vem, então vai verificar uma tarifa de novo. Será que o usuário quer postergar essa conta para o futuro, seja da energia elétrica, seja da Sabesp? Será que o usuário prefere carregar uma dívida corrigida a 8% ao ano, ou ele preferiria pagar imediatamente e não incorrer nesse custo financeiro? Essa é uma conta que precisa ser feita em prol do interesse público. Pois bem, o outro exemplo que tinha anteriormente aqui era a questão das manifestações do Brasil do ano passado, que todos os órgãos estaduais, municipais, federais postergaram o reajuste das tarifas de ônibus, em geral, transferindo esse custo para o Tesouro, prejudicando a capacidade do Estado, dos municípios, da União, de fazer investimentos em soluções mais definitivas para o transporte público, em função de uma pressão popular, é fato. Então, essas são as questões que a gente coloca, que com base nesses exemplos, nós colocamos a Vossas Senhorias. Como analisar essas alternativas? O mecanismo de equilíbrio foi equitativo, foi neutro? O fluxo de caixa do desequilíbrio mais o fluxo de caixa do desequilíbrio, do reequilíbrio, é zero? Nós sabemos que existem países já na América Latina que possuem leis dizendo que essa conta tem que dar zero. Pois bem, daí a gente volta para uma questão interessante. Isso não é esses mecanismos de reequilíbrio, mecanismos de gestão desse tipo de risco geram riscos. Quando a gente analisa uma proposta, uma metodologia da proposta ou uma metodologia marginal e decide como que você vai adotar no contrato de concessão que você está escrevendo, elaborando, um ou outro caso, não é uma questão trivial. Ele envolve o risco da sua própria execução e isso é um elemento comum a diversas áreas nos quais os sistemas peritos, nos quais os mecanismos de gestão disso carregam os próprios riscos. O primeiro exemplo que a gente apresentou, só o primeiro do pedágio, ele gera, se a receita da concessionária efetiva, supondo que você fez a conta com base na planilha, na demanda projetada na proposta da concessionária durante a licitação. Se a receita da concessionária efetiva
é uma receita maior do que essa, a indenização que a concessionária deveria ter é maior do que aquela prevista na sua proposta. Por outro lado, se a receita efetiva da concessionária for menor do que a prevista na sua proposta, a indenização que se atribui à concessionária, utilizando os dados da proposta, é maior do que a necessária, do que a justa, a neutra e equitativa. Esse é um problema. O segundo problema, caso se adotasse o aumento de tarifa, nos dois casos o número seria idêntico. Porque vamos supor que você teve 5% de aumento de imposto, qualquer método, você deu 5% de aumento de tarifa, ela vai receber 5% a mais na receita do pedágio, ponto final. Esse método perderia a relevância. Pois bem, observação 2. Se você for fazer um pagamento à vista desse desequilíbrio, de um imposto criado, por exemplo, esses métodos geram essas diferenças que estão aqui. Pode ser 6,6, 11,9 ou 16,5. O neutro é 11,9. As diferenças são muito expressivas desses métodos quando se verifica o longo prazo dos contratos de concessão. Terceira observação. Essas observações são bastante ampliadas quando você verifica a taxa de desconto da proposta, a TIR utilizada, a taxa interna de retorno utilizada na concessão pela concessionária e o custo de capital do governo. E o governo precisa verificar também o seu próprio custo de capital nessa decisão. Então, vejamos o que acontece. Suponhamos que eu tenho que indenizar uma concessionária em R$100. Suponhamos que a taxa de remuneração da concessionária seja 6 e que o custo de capital do Estado seja 6. Portanto, se eu pagar à vista em 10 ou em 20 anos, o valor presente desse desembolso, na perspectiva do Estado, é o mesmo, 100. Agora, quando eu tenho uma taxa diferente da concessionária e outra do Estado, o valor presente do desembolso muda. E o Estado vai gastar 130, 143 ou 154, e não 100. Quanto mais longo o prazo de pagamento, maior o custo para o Estado. Por quê? Porque ele está pagando a 12%, enquanto ele tem um custo de captação de 6%. Se a gente fizer essa conta com 18%, o valor dobra, num prazo de 20 anos. Pois bem, aí a gente volta para a pergunta. Há limites à discricionariedade do poder público de escolher? Ele pode simplesmente fazer um acordo com a concessionária e falar, vou te pagar por tarifa? Ou ele tem que ter a controladoria, e daí o motivo da gente colocar esse tema nesse evento. A controladoria do Estado tem também que fazer o papel de uma controladoria do interesse público, de um interesse que supera o interesse direto do Estado, que supera o interesse direto da Fazenda. Essa é a pergunta que a gente coloca. Obviamente, a nossa resposta tem que ser no sentido de que há limites a essa discricionariedade. Por quê? Porque a transferência, por meio de contratos de concessão, de impostos ou outros custos ou benefícios usufruídos por uma geração para geração futura, não é sempre justificável. O contrato de concessão é uma ponte intergeracional. Eu faço um investimento hoje que vai ser utilizado por 30, 40, 50 anos. Então, um contrato de concessão é uma forma, faltam 3 slides, é uma forma de fazer essa conta, que a geração futura pague a conta atual. Então, eu tenho uma máquina de transferir dinheiro no tempo. E essa máquina precisa ser muito bem gerida. O governo não pode, com o propósito de economizar 100 no presente, transferir 200 para o usuário no futuro. Os custos com impostos, que é o nosso primeiro exemplo, inversões em ativo de longo prazo
indenizações por um um descumprimento do governo, benefícios tarifários ou escassez de água, certamente não são alocados da mesma forma. Eu preciso dedicar um pouco a essa atividade de como fazer essa alocação. A resposta, que com certeza serve para todos os países ibero-americanos aqui presentes. Você tem você tem implicitamente na gestão da coisa pública uma necessidade de orientação para o bem comum, que torna necessário esse juízo e essa reflexão, independentemente da letra fria de cada lei ou da alternativa fria de cada contrato. Uma questão de juízo, de valor, de reflexão. Essas questões nos parecem, quando exemplificadas, bastante simples. E por que elas não são consideradas? Daí, talvez, um outro papel, outra razão pela qual a gente traz isso para esse público aqui tão seleto. É que os senhores aqui representam uma pequena parcela dos estados que realmente é capaz de impor e de assegurar transparência, publicidade, motivação e accountability. A gente acredita que se essas questões forem analisadas, essas perguntas forem feitas e devidamente respondidas e divulgadas, que a orientação para o bem comum, a escolha da melhor alternativa, não exclusivamente pautada pelo interesse da fazenda pública, mas pelo interesse público mais amplo, vai ser o caminho natural. Essa colocação é uma recomendação geral. Aqui tem uma citação do Guache, que vocês vão receber as apresentações, podem verificar, recomendando justamente isso. Qualquer pleito de reequilíbrio, qualquer decisão, em qualquer aspecto, tem que ser imediatamente divulgada e colocada a escrutínio público. Não assusto, não acho que é o caso de assustarmos com uma publicidade num tema técnico como esse. A ciência social também reconhece que áreas onde esse tipo de debate não é comum, começa a sofrer um debate cada vez maior. Uma atitude desse tipo leva a uma gestão mais fácil do governo? No início, provavelmente não. Mas provavelmente impede atritos maiores, impede desgastes posteriores mais graves. E o último slide. Eu acho que a questão que a gente tem que perguntar, quem é capaz de decidir essa questão? O que nós estamos falando? É um cidadão? Não, nós estamos falando de um cidadão consumidor. O cidadão consumidor de serviço público e o cidadão que paga pelo serviço público. Esse cidadão consumidor e pagador de serviço público é o agente mais relevante do século XXI. É o único agente capaz de promover interferências significativas na gestão do Estado e da sociedade, que eu chamo de o cidadão consumidor, seja no plano privado, seja no plano público. Esse cidadão provavelmente vai mover o Estado nessa direção que a gente está indicando. Não porque a gente está falando, naturalmente, mas simplesmente porque é o que está acontecendo no dia a dia, em cada país, em cada lugar. O Estado tem que ser capaz de gerar um framework, capaz de gerir esses problemas, essa questão que esse cidadão coloca. O conflito entre a tarifa de água e o imposto. Conflito entre o endividamento público federal para financiar o consumo imediato e o aumento da tarifa de energia elétrica, só de quem usa a conta de energia elétrica. O conflito entre pagar o imposto do pedágio que os municípios resolveram instituir e endividar o usuário
pelos próximos 30 anos. Esse é a questão que o cidadão, usuário de serviço público, vai estar preparado a lidar, porque são questões de senso comum. Se você perguntar, você prefere manter uma tarifa 5 vezes maior que precisa, por 10 anos a mais, ou evitar um investimento para evitar 5% de aumento hoje, será que o usuário da rodovia do Estado de São Paulo optaria por postergar uma tarifa de pedágio ou impedir investimentos por 10 anos, só para rolar uma dívida de 5% da sua tarifa de pedágio? Será que essa discussão tornada pública, o Estado não colhe decisões mais racionais e benefícios mais adequados? As nossas instituições serão capazes de articular os complexos interesses do Estado e da sociedade nessa função que nós chamamos de controlador do interesse público? Quem no Estado faria controladoria do interesse público nesse nível que a gente está falando? Eu acho que os senhores têm um papel altamente relevante no aprofundamento da nossa governança, da nossa civilização. Por fim, nunca é demais recordar Stuart Mill, que para quem as instituições políticas são obras dos homens, não despertam os homens numa manhã de estio para depararem com elas completamente formadas. Eles precisam saber que, diferente das árvores que crescem enquanto os homens dormem, as instituições políticas têm que ser constantemente construídas. É isso. A gente preparou uma apresentação, desculpe a obviedade dos temas colocados, e espero que os senhores possam colaborar no desenvolvimento desse tema que a gente coloca de uma forma tão simples e quase que sob a forma de perguntas e sem qualquer resposta. Frederico, parabéns aí pela apresentação. Um tema extremamente vasto, em que ele conseguiu colocar exatamente aqui 33 minutos e 20 segundos, uma ideia bastante ampla do que é a questão da PPP, dos dois pontos de vista. Do primeiro, da necessidade premente dos políticos, da gestão política em fazê-la. E depois, o controle, o custo dessa PPP durante 30 anos, está acompanhando, está verificando, está revendo e ainda está verificando a necessidade da satisfação da sociedade. Isso é fantástico. E ele convoca aqui a controladoria. Eu vou dizer mais. Quem faz contrato de PPP tem que ter cuidado não só com a controladoria, com o Tribunal de Contas e também com o Ministério Público. Por quê? Para você justificar uma PPP, você tem que estar, como bem você mencionou, a questão de todos os custos, de todos os impactos durante 20, 30, 40 anos. E esse cálculo não é fácil de fazer. Muitas vezes a forma e o critério como é feito não estão muito claro, não estão muito especificado, e aí gera uma série de fatores. Bom, próximo tema são práticas inovadoras de programação financeira. Aqui se dá esse tema por força da Receita, que ela já está assim no seu limiar, né? Você já não consegue mais extrair mais nada dos entes contribuintes, não é isso, secretário? A gente já está chegando num ponto que não consegue mais gerir mais receitas. E aí vem o pessoal do setor financeiro se virando nos 30 para que possa chegar ao final do exercício e atingir as metas de resultado primário, gasto com saúde, educação e etc. Vou passar a palavra aqui para o João, que ele tem uma experiência fantástica no estado do Ceará. O secretário João Marcos. Eu já estou aqui íntimo, aqui no Ceará é muito forte. Boa tarde a todos. Eu estou um pouco afônico, mas vamos conduzir. Queria cumprimentar a todos que estão aqui à mesa, a pessoa do nosso coordenador, e queria cumprimentar todos vocês que estão participando desse evento. É por demais oportuno, tendo em vista o exato momento que o país tem passado e as nações, de um modo geral,
que é uma situação e um contexto de crise econômica, e crise econômica quase que necessariamente leva à crise fiscal, e isso nos preocupa muito, como gestores das receitas estaduais que somos. Então, o Estado do Ceará, até os idos de 1986, era um Estado absolutamente insolvente, quebrado. Não tinha crédito para comprar 1 litro de gasolina, para ser mais sincero. Então, o choque de gestão no Estado do Ceará se deu em 1987. De 1987 para cá, o Estado vive uma situação de absoluto equilíbrio fiscal. E temos trabalhado com altas taxas de investimento, como vocês vão ver. Milagre? Não. É produto do esforço, da dedicação, do trabalho de uma equipe que procura fazer com competência aquilo que lhe é obrigado fazer. E dizer para todos nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público de carreira, estou nesse momento na titularidade da Secretaria da Fazenda, mas temos plena consciência de que a sociedade brasileira não está satisfeita com o nosso desempenho. O desempenho do Estado brasileiro está muito a desejar. A sociedade espera muito de nós. Nós temos graves problemas, e esses graves problemas precisam ser resolvidos com agilidade. E tudo na administração pública nos leva a se voltar absolutamente para as suas entranhas. A gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue dar resposta positiva à sociedade. Por isso que a sociedade está insatisfeita conosco, com o nosso desempenho, com nossa morosidade. Não se concebe um país que precisa passar por mudanças transformadoras rápidas, urgentes, passar 8, 10 meses num processo licitatório para adquirir um determinado bem, para equipar os bens públicos, para levar até a sociedade, e a gente brincando de burocracia. Eu vou pegar um exemplo aqui rápido que aconteceu comigo. Em 2010, eu era o secretário da Fazenda. E naquele ano, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará me questionou, porque a dispensa de licitação era R$ 8.000 ano. E ele somou lá uma série de despesas que, segundo ele, eu tinha fragmentado, e deu 8.557. E eu passei quase um mês para justificar para o Tribunal de Contas esses R$ 557. E eu perguntei para aquele auditor: você me permite pagar os R$ 557 para eu não perder um minuto com esse seu relatório? Porque enquanto eu estou quebrando a cabeça para administrar bilhões de reais, o auditor do Tribunal de Contas do Estado me obrigou a queimar as pestanas, lendo um relatório com mais de 20 páginas, elaborado pela área financeira, pela assessoria jurídica. Vejam quantas pessoas foram envolvidas. Em contrapartida, mês passado, eu quis comprar um produto de tecnologia. Na formulação do projeto, a equipe fez o levantamento de preço no mercado, constatou que o preço daquela aquisição no mercado era de R$ 5 milhões. Para minha surpresa, o resultado da licitação deu R$ 11 milhões. Mas o mercado comprava aquela solução por, no máximo, R$ 5 milhões. Eu tive que anular o processo licitatório. Mas se eu tivesse comprado aquele produto lá por 11 milhões, eu tinha seguido absolutamente os preceitos da 8666. Não ia acontecer absolutamente nada comigo, eu gestor. E eu ia jogar na lata do lixo R$ 6 milhões do povo cearense. E não ia aparecer nenhum relatório do Tribunal de Contas do Estado questionando aqueles R$ 6 milhões que eu coloquei a mais naquele produto, que eu me dispus a pagar por aquele produto. Resumindo, eu resolvi não contratar, anulei, e resolvi fazer com a própria equipe. O produto vai sair por R$ 2,5 milhões. Então, vocês vejam a incoerência que é esse processo licitatório brasileiro,
que não nos leva a lugar nenhum e que só nos faz travar todo o processo de atendimento das demandas da sociedade. Então, isso aqui é só uma introdução para vocês, especialmente os nossos amigos que são de outros países, sentirem a dificuldade que nós temos com a burocracia brasileira. Em 2006, o Banco Mundial fez um estudo fazendo negócio no Brasil. E dentre os 155 países pesquisados pelo Banco Mundial, o Brasil estava entre os 126 mais burocráticos, dentre os 155. E aí eu fico me perguntando o que é que nós estamos fazendo por esta nossa nação. O que é que nós estamos fazendo pelos nossos sucessores, pelos nossos descendentes. Porque não se concebe uma empresa para iniciar um negócio, para gerar riqueza, para recolher tributos, para gerar oportunidade de trabalho e renda, passar mais de 6 meses lutando por uma inscrição estadual. E se ele for sair, ele passa mais de 2 anos para sair. Ele não consegue sair em tempo ágil, rápido. Então, esse é mais ou menos o modelo da nossa burocracia, contra a qual eu tenho me revoltado, porque sou um servidor de carreira, tenho mais de 45 anos de tempo de serviço e vou me aposentar frustrado, porque não consegui revolucionar o processo burocrático da administração pública, porque eu entrei com esse fim. Me formei em administração de empresa, vinha da iniciativa privada e era revoltado. E não consegui fazer muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só para fechar esse ponto, meu filho, aos 20 anos de idade, já na universidade, queria abrir um negócio para ele. Não tinha dinheiro, eu emprestei, R$50 mil. Ele tentou, durante 4 meses, botar um negócio para ele, na área de tecnologia da informação. Aí ele disse, papai, eu não consigo, eu vou-me embora. Ele foi-se embora para os Estados Unidos, já está com 7 anos lá. Já casou, não volta mais para o nosso país. E aí eu fui saber o que é que estava pegando. Ele não tinha me compartilhado. A Secretaria da Fazenda do Ceará estava segurando o processo de abertura da empresa dele. E quando eu fui atrás disso, o colega estava exigindo lá um documento que não tem local nenhum do marco regulatório, da legislação, que era uma declaração do proprietário do imóvel de que a imobiliária tinha realmente condições de alugar o imóvel que era do proprietário, ou seja, tinha competência. O cara inventou isso, criou, Deus sabe de onde. Então, essa é a situação. Então, sofri na própria casa o resultado disso, dessa burocracia. Meu filho foi embora e não volta mais, e já casou e está bem, graças a Deus. Mas vamos seguir. É nesse pontinho aqui? Acho que é. Tem que apontar para a tela. É para a tela? Para cá? Bom, se eu estiver apertando o botão correto... Isso aqui é para baixo, ele avança. Ah, tá certo. Então, ao contrário. Tá certo. É porque eu estava apertando aqui o outro. Bom, os dados, amigos, introdutórios aí, segundo a ONU, é de baixo crescimento econômico, isso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, crise econômica. O Brasil não vai ser diferente. E há aqueles que dizem que esse ano vai ser pior do que o ano passado. O ano passado, o Ceará cresceu a sua receita própria, taxa de 14,58%, enquanto que as transferências federais cresceram nominalmente 6,8%, o que mostra que o desempenho da arrecadação própria do Ceará foi mais do que o dobro do desempenho das transferências federais. E aí a gente verifica a tendência no mundo aí de crescimento. É de baixo crescimento, especialmente aí Europa e Estados Unidos, que ainda estão patinando, e os países emergentes também não será tão diferente. O Brasil está com perspectiva de baixo crescimento também, esse ano 2,3%, é provável que o ano que vem, esse ano, aliás, 2013 foi 2,3%, esse ano, 2014, nós vamos crescer menos do que o ano passado. Isso aí é na veia, é direto. Se o PIB não cresce, a arrecadação também não cresce. Tá certo? O Ceará ele tem
tido um desempenho em termos de crescimento do PIB superior ao crescimento do PIB brasileiro, a média do PIB brasileiro. Então, vocês vejam aí que de 2008 a 2013, nós temos tido crescimento a cada ano superior ao desempenho nacional. O grande problema do Nordeste é esse aí, o Ceará está contido no Nordeste, um desafio enorme. 75% do território cearense é rocha, 96% do território cearense está do semiárido, isso significa dizer que a cada 20 anos, no Ceará chovem 6 anos, a cada 20. Então, o nosso normal é crise climática, seca, e, por conseguinte, a gente tem que conviver com ela e enfrentá-la com competência. Mas o grande desafio também é o nível de pobreza do nosso povo. Nós temos mais de 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, que é a metade do salário mínimo, e tem mais ou menos 2 milhões de cearenses vivendo abaixo da linha da miséria, que é 1/4 do salário mínimo. Isso são números duros para quem está fazendo gestão pública, porque nós temos responsabilidade direta. Então, o Nordeste brasileiro, vocês estão vendo aí, o PIB per capita do Nordeste brasileiro é R$10 mil, enquanto que no Sudeste dá R$28 mil. O Norte não é muito diferente, R$13 mil, e o Sul, R$24 mil. Resumindo, o Sudeste é onde está concentrada a maior riqueza do país, e é contra essa concentração de riqueza que a gente tem se debatido, e batido de frente com os nossos irmãos de São Paulo. Isso na nível de Confaz, porque nós temos obrigação de desconcentrar a riqueza desse país. Nós temos a obrigação moral e ética de desconcentrar a riqueza desse país. Esse país precisa ser mais justo. Esse país precisa ser mais justo. Por isso que a gente usa os incentivos fiscais, que hoje é nominado de guerra fiscal, que para o Ceará é uma tábua de salvação. Eu tenho 120 mil pessoas trabalhando, porque nós conseguimos levar quase 400 empresas para o território cearense. E se eu acabar com a guerra fiscal, eu dispenso a permanência dessas empresas no Ceará. E se eu dispensar, esses 120 mil cearenses que hoje vivem por lá, ganhando sua remuneração, obviamente que vão se deslocar para o Sul e Sudeste, para trabalhar como servente, como operário, se não como pedinte nas ruas aí dos estados desenvolvidos. O Ceará, em 2007, entrou o governo Cid Gomes e a recomendação dele é: não se fala em aumento de carga no meu governo. Eu digo perfeitamente. Mas eu também quero elevar investimento. E para elevar investimento, eu quero que haja aumento da arrecadação. Eu digo: o senhor me explica como é que aumenta a arrecadação, se aumentar a carga, porque eu estou nessa profissão já há algumas dezenas de anos e ainda não descobri essa fórmula. Tá certo? E o outro foco era a otimização das despesas. E aí nós vamos já mostrar para vocês como é que a gente está fazendo. O Ceará é um estado turístico, então a gente tem investido pesadamente no turismo do Ceará, especialmente também nas exportações. A gente também tem investido, é o ponto mais próximo da Europa e dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Fortaleza, Lisboa, dá 6 horas e meia de voo. Eu saio de Fortaleza, venho para São Paulo, gasto 3 horas e 20 minutos. Depois pego um avião, passo por cima de Fortaleza, mais 3 horas e 20, dá 6 horas e 40. Aí vou para Lisboa, mais 6 horas e meia. Então, eu gastei aí 6 horas, 7 horas de voo nacional e 6h50 de voo internacional. Como que isso pode funcionar, irmãos? Como que a gente pode funcionar? O custo de logística disso para as pessoas. Se eu quiser fazer um voo internacional, eu levo no mínimo 15 horas. É óbvio que essa concentração não pode perdurar. É óbvio. Nós somos Brasil. Nós somos Brasil. O irmão que está lá na fronteira de Roraima, lá do Iapoque ao Chuí, é brasileiro e precisa ser zelado como tal. A gestão do Ceará não é muito diferente da nossa gestão das economias domésticas. O que a gente faz? Procura aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária. Controla os gastos, no sentido de otimizar a qualidade dos gastos.
para elevar investimento. A média de investimento dos governos anteriores foi de 600 milhões de reais. A média de investimento desse governo é de 2,5 bilhões, sem endividamento. Sem endividamento. Política pública de redução de carga tributária, isso a gente tem feito a desburocratização, 96% hoje das nossas empresas iniciam as suas atividades praticamente em 72 horas. Mas quando você junta o tempo do fisco estadual, com o fisco federal, com junta comercial, com os órgãos de controle sanitário, com os órgãos de controle e segurança, como o Corpo de Bombeiros, quando a gente junta com o órgão de controle ambiental, isso leva aí meses para uma empresa poder iniciar suas atividades. Alguns segmentos econômicos nós desoneramos a carga tributária, comércio atacadista de alimentos, medicamentos, mármores, produtos de informática, uma série de produtos, atendendo ao que o nosso governador estabeleceu. Então, há uma política de desoneração da carga tributária. Nós atuamos pesadamente nas operações de crédito via cartão de crédito e havia um descompasso muito grande entre o que as empresas declaravam e o que elas tinham de operações de crédito, e nós fomos atrás disso. O buraco, no primeiro momento, foi de 700 milhões de reais, e hoje esse buraco aí está em torno de 150 milhões. Parceria com o Ministério Público para cobrar, o Ceará tem hoje 1 bilhão e 600 milhões de ações de combate ao crime com dó tributária. E quando o camarada paga o que ele deve, não há a questão quer dizer, cai a culpabilidade. E aí, o que é que acontece? O Ministério Público está nos ajudando a ir para cima desse povo para recuperar esse dinheiro. Nós temos um serviço de inteligência que já tem muitos anos, que é a área de inteligência fiscal. O Ceará inovou no país criando esse serviço de inteligência. Quando nós descobrimos lá numa operação que eu montei, que por trás da sonegação, a sonegação era só a ponta do iceberg. Quem não lembra aqui que o governo americano prendeu Al Capone por causa da sonegação de imposto de renda? Então, o que aparece é a sonegação do imposto. Mas quando você mergulha para ver o que é tráfico de drogas, é roubo de carga, é lavagem de dinheiro, é contrabando, é tudo que vocês imaginam. Porque, ao contrário de nós, que somos lentos para atuar, o crime organizado atua rapidamente em rede nacional e internacionalmente. E foi isso que a gente descobriu, que a máfia italiana estava financiando a produção de crack lá no Ceará. Como a gente concebe isso? Pois era o que acontecia. E isso em 1993, quando eu vi pela primeira vez esse nome, eu pensei que era crack de futebol. E quando o cara disse que não, aquilo era um novo tipo de droga, eu fiquei sem saber o que era. Não sabia que essa desgraça ia atingir a toda a população brasileira, do mais rico ao mais pobre. Tá certo? E iríamos pagar um preço alto por isso. Um programa lá, a Sua Nota Vale Dinheiro, tem 300 mil pessoas participando desse programa, é igual a Nota Fiscal Paulista aqui, só que o nosso cidadão recebe o dinheiro na conta bancária dele. Pronto. O Ceará ele tem investido muito na inovação dos seus procedimentos. E hoje nós escaneamos toda a mercadoria que passa em nossa fronteira. Eu já conversei com o André Calab e com outros secretários. Irmãos, existe hoje uma defasagem de 32% entre as notas emitidas, isso no Ceará, em São Paulo, qualquer um, para outro estado, e essa mercadoria não chega lá. Essa semana, agora passada, eu conversei com o André Calab aqui num evento que houve sobre isso. André, rapaz, não vamos fazer vista grossa. Esse problema é um problema grave. 32% das operações interestaduais não chega ao seu destino. Fica em São Paulo, fica na Bahia, fica no meio do caminho. E por que isso acontece? Por causa da diferença de alíquota. E qual é o modelo que nós estamos defendendo? Reduzir ainda mais a operação interestadual, de 7, no caso de São Paulo, para 4, o que é que vai acontecer, irmãos? O sonegador é muito inteligente, o crime organizado é muito inteligente, e eu prefiro deixar esse dinheiro na mão desse pessoal do que deixar o dinheiro na mão dos nossos irmãos paulistas, para que eles repassem para mim. Então, vejam, estou falando aqui a nível de país, como é que no CONFAS que podia resolver isso? Rapaz, vamos trabalhar com a alíquota única e vamos trabalhar por cima.
A alíquota é 17%, ok, é 17% do país todo, ou é 18% para o país todo. Agora, o que for de diferença de alíquota, aquilo que o Ceará tiver arrecadado, repassa para o estado de destino. Nós mataríamos na raiz essa evasão fiscal, que é superior a 30%. Nós estamos perdendo receita. E isso está acontecendo, mas eu ainda não consegui sensibilizar. E aí a gente está escaneando a mercadoria que passa nas nossas fronteiras, tem um controle eletrônico de todos os pontos de fuga, que são 65 pontos de fuga. Tu vai me dar só 5 minutinhos para eu falar dos gastos. Eu vou falar da receita. Tá bom. E aí vocês estão vendo na tela o que é que a gente enxerga. Com o advento da nota fiscal eletrônica, eu sei, com antecedência de quase 15 dias, o que o empresário cearense comprou aqui em São Paulo. Nesse exato momento, eu já recebo essa nota, nesse exato momento eu estou processando lá, identificando quem comprou, quem vendeu, quanto é que tem de imposto para pagar. E aí eu mando para esse cidadão que aquela nota está chegando e ele vai pagar R$15 mil no dia 20 do mês seguinte, porque ele é credenciado, digamos. E aí o contribuinte já sabe, em tempo real, o que é que está acontecendo. Esse contribuinte está me permitindo fiscalizar as operações interestaduais fictícias. E tem acontecido muito, inclusive agora recente, ligou para o fornecedor e disse: rapaz, tu me fornece, mas dessa vez eu não te comprei. Ele disse: não, é porque eu queria tomar um dinheiro emprestado com a Factoring, e aí faturei para poder lastrear, rapaz, o meu empréstimo aqui. E ele disse: mas se tu não pagares, aí o cara está ferrado porque vai para o cartório, né? Vai ser protestado o título dele. Então, vejam, nem sempre o contribuinte é responsável. Então, isso é uma sala de situação onde a gente acompanha os 65 pontos de fronteira, mais os 14 postos, e também os pontos de controle interno, são 55. Isso faz com que a gente acompanhe e monitore todas as operações interestaduais, porque a mercadoria é comprada por João e a entrega é o Manel. E aí são nossas unidades que passaram por reformas. A nota fiscal, hoje eu estou disponibilizando quase todos os serviços da Fazenda na internet para o contribuinte não precisar se deslocar para a Secretaria da Fazenda. E aí tem cadastro, tem pagamento de PVA, tem tudo. O contribuinte só vai agora se quiser nas nossas unidades. O sistema CIGET é um sistema que me permite acompanhar e monitorar as empresas em função das inconformidades fiscais detectadas, porque é uma solução de inteligência. É mais ou menos como opera cartão de crédito. Um dia desse eu estava no aeroporto do Rio e o pessoal do cartão de crédito Mastercard ligou para mim. O senhor está no Rio? Eu digo: exatamente, estou no Rio de Janeiro. O senhor comprou alguma coisa aí? Eu comprei. Pois clonaram o seu cartão, a gente já bloqueou. Não use o seu cartão não, que está bloqueado. Eu digo: ah, está certo. E tinham bloqueado meu cartão, eu não sabia. Tinha comprado um medicamento lá numa farmácia, no meio de uma avenida lá, e foi clonado o meu cartão. Pois é assim que a gente está fazendo com o contribuinte no Ceará. Antes que ele materialize a prática da sonegação, a gente já avisa para ele, e ele é obrigado, num prazo de 15 dias, a se corrigir. E são todas as inconformidades. Para vocês terem uma ideia, são 22 bancos de dados. Eu sei mais da vida dele do que o que ele sabe da vida dele. E esses dados são cruzados e essa solução de inteligência pega todas as inconformidades e disponibiliza para ele. E eu tenho um fiscal do lado de cá monitorando se ele recolheu ou não, se ele declarou ou não. Então, o portal do contribuinte é isso, o monitoramento fiscal é o lado de cá do fisco, e tem as consultas públicas também. Então, isso aí é o portal com esse serviço, tem o monitoramento fiscal com esse trabalho que é feito. E novidades, eu vou parar aqui. Catálogo eletrônico de valor de referência. Irmãos, a gente precisa rever urgente a 8666. 8666 é uma desgraça para a administração pública, porque ela não freia aquilo que a gente quer. Quer que seja mais econômico, quer acabar com corrupção, ela não acaba com nada disso. Ela não acaba com nada disso. Medicamento, prefeitura compra, no mínimo, por 2, 3 vezes o preço do medicamento. Se você chegar na gôndola de uma farmácia, você compra lá um Captopril ou qualquer medicamento por 10, se a prefeitura comprar, ela compra por 20, por 30.
No Confaz, os laboratórios vêm pedir isenção. Eu tenho batido forte nesse negócio. Aí a gente dá isenção, depois de muita pressão, porque é medicamento contra o câncer, é medicamento contra a AIDS, é não sei o quê, papapá. Quando é na hora de vender, eu fiz por esse catálogo aí, eu levantei lá. Um produto que custa R$3.000, que é aqueles produtos especiais, a justiça mandando a gente comprar, por mandado de segurança, o cara me vendeu por R$7.000. E o juiz disse que se eu não comprasse, eu ia pagar não sei quanto de multa por cada dia que deixasse de comprar. Aí vocês dizem, isso não é um roubo, um negócio desse? Não é a sangria dos cofres públicos? Então, a gente precisa moralizar. Então, o catálogo eletrônico, irmão, eu sei por quanto a iniciativa privada está comprando esse Captopril. Por quanto que uma farmácia compra Captopril do atacadista? Eu sei lá. O sistema me diz. Por que eu compro mais caixa de Captopril do que o atacadista e eu compro mais caro do que ele? Me explica, economicamente. Na economia de mercado, me explica aí. Aí, para que eu quero processo licitatório? Chama os 3 que vendem mais barato e compra direto, irmãos. O catálogo eletrônico é uma realidade do nosso país. Não precisa mais estar fazendo pesquisa de preço. Quem não assistiu na televisão aquela esculhambação dos medicamentos, aqueles caras combinando o preço, fazendo jogadas na retaguarda, quando chega no pobre do lado do leiloeiro, o cara inocente fica comprando produto pelo preço lá em cima e a administração pública com um grau de ineficiência nas compras governamentais absurdo. Então, o catálogo eletrônico de valor de referência é uma solução que nós estamos lançando, já está em produção desde agosto desse ano. Está sendo usado para combater a sonegação e para combater a evasão do que foi arrecadado. E para vocês terem uma ideia, na Receita, o pessoal de bebida fazia pesquisa de preço e eu arrecadava do segmento de bebida R$5 milhões. Aí eu disse, não vai ter mais pesquisa não, esse mês agora de maio eu vou usar os dados do catálogo. Mas você não tem o valor de varejo. Eu digo, tenho não, mas eu vou usar o valor do atacado para vocês. Eu vou ser bonzinho, vou cobrar pelo preço do atacado. A arrecadação saiu de 5 milhões para 10 milhões. 100% nesse segmento de bebida fria. Um litro de uísque ou de pá é vendido na gôndola do supermercado a R$105 lá. O cara paga a carga líquida sobre R$40. Eu estou cansado de ver nota fiscal saindo de São Paulo por R$10, chegando no Ceará 10, e o preço da mercadoria é 100. Eu digo isso não é por outra coisa, não é porque a minha mulher é empresária e ela liga para mim. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Se eu ligar para São Paulo, o cara não me entrega mais a mercadoria. Eu digo, tu pagas por ele. Não tem outro jeito. 90, meu irmão. Tem cidadão, isso não é, estou falando de São Paulo, mas é o Brasil todo, tem cidadão que nas operações interestaduais só paga o imposto sobre 10% do valor. Isso na hora de pagar o imposto. Porque na hora de vender o produto para o fisco, para os estados, vende por 3 vezes, por 2 vezes o valor. Então, não está correto. A gente tem instrumento de controle e vamos agora usar fortemente. E, por último, o módulo fiscal eletrônico, que no caso de vocês, São Paulo, vocês vão usar aqui o SAT, que é um instrumento de controle eletrônico das compras de varejo, que hoje é o SF não é conectado com nossas bases e a gente não sabe em tempo real. Com o módulo fiscal eletrônico que está sendo licitado agora esse mês, essa operação é em tempo real. O consumidor comprou lá, eu recebo a informação, comunico para ele pelo celular dele. Você comprou uma caneta Montblanc no valor de R$400 da empresa tal, e por essa Montblanc você vai ter um crédito de 0,5% do valor da mercadoria. Você pode dar para uma entidade filantrópica ou pode creditar na sua conta. O que é que você prefere? E aí a gente vai creditar ou na conta do consumidor ou na entidade filantrópica, que hoje temos lá mais de 1.000 entidades filantrópicas recebendo desse programa uma participação muito boa. Bom, esse é mais ou menos o desenho. Eu tenho um slide aqui para passar a noite todinha falando com vocês. A gente não vai querer fazer isso. O estado do Ceará hoje é o 4º maior investidor do país. Só para fechar. 4º maior investidor. Não é em número relativo, não. É em números absolutos. A nossa média de investimento de 2007 até agora foi de 2,5 bilhões de investimento ano. Os governos anteriores tinham, no máximo, 600 milhões de investimento.
Em relação à receita corrente líquida, o Ceará tem hoje em torno de 22% da receita corrente líquida de investimento. Vocês olham os estados de vocês, que vocês vão ver quanto é cada um. Então, em números absolutos, o Ceará é o quarto maior investidor, perde para São Paulo, Rio e Minas. Números absolutos. Em números relativos, o Ceará está à frente de todos os estados brasileiros, com raríssimas exceções aí para o Acre, que eu vou querer depois conversar com o secretário lá para saber qual é a fórmula, que pode ser que ele tenha a fórmula, tá certo? Porque o que se quer mesmo é levar os investimentos para levar até a nossa sociedade aquilo que ela merece. Muito obrigado a vocês. Agradecer aqui a palestra bastante clara do ponto de vista prático, como que se toma medidas para refletir no caixa, né? Com essas medidas e com a adoção aí do catálogo eletrônico, realmente vai adquirir, vai comprar aquele preço que é praticado no mercado e não aquele preço que é praticado no setor público, né? Porque o fornecedor tem o seguinte, você vai lá comprar direto dele, ele fala, é 10. Ah, não, mas é empenho, eu preciso para fazer a conta. Não, aí é 30. Porque aí ele vai alocando aí o custo de oportunidade, o custo de atraso, uma série de custos que não justifica aquele valor subir 300%. Muito rápido, eu deixar a mensagem aqui que o secretário deixou para a gente, a questão do custo da máquina, que é muito alto. A gente precisa estar verificando, ajustando e reduzindo esse custo. A questão premente da informação de sistemas, investimento em sistemas e eles efetivamente integrados, né? Bom, nessa linha, eu vou convidar agora, vou passar a palavra para o Arturo, onde conhecemos lá no Banco Mundial, na nossa missão que tivemos em Washington, né, do fórum que foi patrocinado pelo BID, para falar justamente sobre a questão de modelos de tesouraria governamental, organização e funcionamento, que vai fechar todo esse ciclo de palestras aqui, evidenciando essas situações práticas. Arthur? Obrigado. Se posso terminar. Muito obrigado, boa tarde. Eu tinha que decidir em que língua dar a minha apresentação. Eu decidi misturar. A apresentação PowerPoint está em português, mas minhas desculpas, agora vou trocar a espanhol. Hace unas semanas Há algumas semanas, quando nos reunimos com o Luiz, Célia e com a equipe do GEFIN em Washington, tivemos a oportunidade de discutir alguns temas preocupantes. Um deles eram os modelos de tesouraria. A minha apresentação, portanto, vai girar ao redor de 3 pontos. Quais os modelos de tesouraria? E para isso, vou definir a tesouraria a partir das suas funções. O segundo ponto, qual a relação entre o tesouro e o orçamento? E agora já está lendo em português. Qual a relação entre o tesouro e o orçamento? E, afortunadamente, hoje de manhã, o secretário Kalhami fez uma observação muito boa sobre a qual vou trabalhar, e é sobre se o orçamento está definido de forma crível ou não e se deve ser executado sim ou não. E 3, o que acontece com a gestão de caixa e o que tem a ver o tesouro com esses temas. Vamos começar. Como disse antes, vamos ver uma definição da tesouraria a partir das suas funções. E para isso, vou pensar no ciclo de como as receitas são recebidas. Temos a receita, o recebimento da receita ou da arrecadação. Depois que a receita chega à tesouraria, se reúnem com outras verbas, com outros recursos de financiamento. Seria a dívida líquida ou bruta menos pagamento de capital. Esses recursos chegam até a caixa, que deve ser gerida. Eventualmente, e a partir desse processo,
são feitos os pagamentos. São essas as 4 funções típicas de uma tesouraria, o qual define o modelo canônico de uma tesouraria. Podemos também organizar isto desta forma. A tesouraria deve administrar o fluxo da arrecadação proveniente da receita, o fluxo dos pagamentos e, depois, 2 tipos de ativos: o ativo de caixa e o ativo de dívida. Essa é a característica mais importante de uma tesouraria: 2 fluxos e 2 estoques. É isso que você encontra numa tesouraria clássica de governo e o que você encontra numa tesouraria corporativa. No entanto, e por motivos históricos que têm a ver com o alto nível de endividamento da América Latina nos anos 80 e 90, isto precisou de um tratamento especial para a dívida.